Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para falar do décimo vídeo desta saga sobre os livros que eu li este ano. Estamos nos aproximando do final do ano, então não falta assim tanto livro para eu gravar, mas falta alguns. E hoje eu vou falar deste livro aqui que eu adorei e que eu li rapidinho, porque ele tem tipo 150 páginas. É A Onda, La Vague. Este livro eu comprei ele porque primeiro que eu tinha assistido o filme, mas faz muitos anos que eu assisti o filme, mas foi um filme que me marcou, mesmo sendo anos, faz anos já que eu não revejo esse filme. E eu ainda lembro de toda a história, eu lembro do final, eu lembro dos personagens, sabe? Porque foi um filme muito bem feito, um filme alemão, e que me marcou bastante. Então, assim, esse livro aqui eu tava passeando um dia numa brocante. Brocante tem aqui na França a cada 6 meses, mais ou menos. As pessoas querem esvaziar a casa delas e delas fazem tipo uma venda de garagem, assim, organizada pela prefeitura, assim, sabe? Daí você vai, se passeia, tem absolutamente tudo, assim, sabe? Tudo, assim, a preço de banana, assim, sabe? Então, eu achei esse livro aqui. Me custou 50 centavos. E só vendo o título, eu nem sabia. Quando eu assisti o filme, eu nem sabia que tinha um livro, né? Quando eu vi o título, daí eu pensei assim, nossa, nem sabia que tinha, vou ler. E eu recomendo muito. Recomendo muito, tanto o filme quanto o livro, sabe? Tem várias diferenças. Já aviso, o final é diferente entre o filme e o livro, mas ambos são muito bons. Então, o que conta A Onda? A Onda, ela conta, é baseada nessa história real desse professor de história que resolve fazer um experimento com seus alunos. Aqui no livro, tá? Mais uma diferença do livro e do filme. Aqui no livro ele decidiu fazer esse experimento porque, assim, tem uma aluna que começa, assim, nos primeiros capítulos, a Laurie, que ele tá ensinando sobre o nazismo para os alunos, e ela levanta a mão assim e fala, uma professor, deixa eu ver se eu acho que o questionamento dela, não acho aqui, mas ela levanta a mão e fala, professor, mas que passa? O que aconteceu? Como é que os alemães eles aceitaram o nazismo chegar nesse ponto? Tipo, que absurdo! Se você parar pra ver, às vezes quando eu vou em museu de Segunda Guerra e tal, mesmo em outras guerras, pensando em outras guerras, não só na Segunda, né? Mas várias atrocidades da humanidade, você fica pensando, tipo, como que a população desse país aceitou isso? Como que eles aceitaram, sabe? Então é isso que a Laura perguntou, tipo, como que os alemães deixaram chegar nesse ponto, sabe? E o professor não deu uma resposta ao seu julgo satisfatória para Laura. Então ele resolveu lançar esse experimento, ele resolveu lançar este movimento nessa turma, este movimento que se chama A Onda. E é um movimento especial, é só para membros, só para tipo recrutados. E no filme, os membros, por exemplo, deste movimento, eles se identificam por um símbolo. Cada vez que eles se veem, eles fazem o símbolo de uma onda. Aqui no livro também, eles se vestem de uma forma particular, de uma forma específica. Se eu não me engano, aqui eles todos usam roupa branca, tipo a minha bela roupa branca de elfo. Tá, parênteses. Eles todos se vestem de branco. E eles todos têm que fazer alguns rituais específicos. Por exemplo, na classe, eles têm que ficar de pé para responder a pergunta do professor, chamar o professor de senhor. Eles têm um lema. Tipo... Agora eu vi de outros, não é lema, é tipo um slogan, assim, sabe? Lembrei de outros, da parte da política atual também, alguns lemas, mas enfim. Aqui no livro, o lema que eles têm é, por exemplo, a força pela disciplina, a força pela comunidade, a força pela ação. Algo impactante, assim, sabe?
Ah, e bom, o professor decidiu lançar esse movimento nessa turma. E no início tava tudo bem, tava bacana, tipo, era uma turma que não tinha coesão, era uma turma que era, tipo, meia boca, assim, sabe? Eles meio que faziam lição, mas não faziam muito bem. Ou então, tinha alguns alunos rejeitados, tinham panelinhas. E lá, com o movimento, eles sentiram uma unidade, eles eram um movimento, eles eram uma onda, entendeu? Então ele conseguiu, através desse movimento, unir essa turma, sabe? E alguns personagens principais aí deste movimento, por exemplo, são o David. O David, ele era o capitão do time de sei lá o que lá da escola. Capitão do time de, sei lá, beisebol, futebol, acho que futebol, sei lá. E ele resolveu, por exemplo, aumentar esse movimento pro time dele, sabe? Para dar uma noção de time, de unidade, para pro time de futebol dele. Daí tinha a Lori também. A Lori, que é a menina que fez a primeira pergunta lá, como é que os alemães aceitaram o nazismo nesse ponto, sabe? A Lori, ela é a presidente, é a chefe de redação do jornal da escola. Então é alguém que já tem um senso crítico aguçado. E outro personagem principal, um outro personagem principal bem importante para a história é o Robert. O Robert é um aluno que antes do movimento ele era excluído, ele não falava com ninguém, ele tirava notas ruins, ele tinha problemas na família, sabe? E depois do movimento, ele até assumiu tipo um posto, um cargo do movimento. Os alunos falavam com ele, porque o Robert era alguém importante pro movimento, sabe? Então é um personagem central, Robert, porque antes do movimento é uma coisa, depois do movimento é outra, sabe? Enfim, e daí a partir desse movimento, esse movimento foi crescendo pela escola. E como um movimento que cresce, um movimento que toca nesse identitarismo, tipo, é um movimento que você faz parte de algo se você faz esse movimento, entendeu? Então, como é um movimento desse estilo, vão ter pessoas, por exemplo, que vão levar mais a sério, vão ter pessoas que vão criticar, vai ser uma simulação de sociedade numa sala de aula que esse livro descreve. Então, como é uma simulação de sociedade, como podemos ver, por exemplo, com o nazismo, foi um movimento que foi crescendo pela escola, tiveram pessoas críticas, tiveram a resistência, tiveram as pessoas que se deram de coração e alma pelo movimento. E enfim, não vou contar o desfecho da história, não vou contar o final. O final do livro é diferente do filme. Não sei se eu falei isso no início, mas acho que não. Não vou contar o final, mas é um livro legal. É um livro bem legal, é um livro que se lê rapidinho, é um livro curto. E ele mostra realmente como nós, então, tanto que humanos, tanto que sociedade, nós somos frágeis, sabe? Como várias pessoas, às vezes, quando se sentem pertencentes a algo, sabe? A um slogan, a algo que mexe no seu âmago, assim, elas não estão dispostas, elas acabam aceitando coisas que elas não aceitariam normalmente, sabe? Então, assim, a gente pode ver, por exemplo, até por vários movimentos políticos atuais, por exemplo, como que tá uma tendência, por exemplo, a se extremizar, sabe? Que tem muitas pessoas que vão se identificar com algumas ideias e vão indo mais a fundo nesse tipo de ideias e é mais ou menos essa mesma coisa, sabe? Então, assim, esse livro, de uma forma bem simples, de uma forma rápida, ele mostra como a gente é frágil e como que a gente pode cair de novo em algo assim, sabe? Tipo, em algo que a gente vela os nossos olhos, por exemplo, para um senso crítico mais aguçado, porque a gente quer que aquela ideia seja certa, a gente tem uma crença e a gente pertence àquele movimento e a gente quer que isso dê certo, mas
resumindo, a gente sempre tem que guardar o senso crítico, tem que guardar a... Qual que é essa palavra? Ponderância. Tem que ser ponderado, sabe? Porque é fácil de cair, é fácil de se sentir querido num movimento X ou Y, mas não é porque você se sente querido que você tem que aceitar coisas lá, tem que sempre guardar o senso crítico. Então é claro que quem aqui representou esse senso crítico, quem representou essa resistência foi a Laurie. Enfim, é um bom livro, é um bom livro. E esse assunto todo me lembrou o podcast que eu tava escutando ainda recentemente, o podcast do Eslen de Lanogari, que é um... Qual que é o título? Peraí. É o título Política, Educação... Política, Educação e Democracia. Estamos no caminho certo? Então, lá por exemplo, o entrevistado, né? Ele dá vários insights, assim, sabe? Várias opiniões pertinentes e que só fazem a gente se questionar, por exemplo, hoje em dia a gente tem a tendência de, às vezes, ficar cego, assim, sabe? Ficar, por exemplo, por uma corrente partidária ou outra, por uma corrente... Como se diz, por um lado ou por outro, sabe? Mas a gente pode ter o direito e deve ter o direito de não ter opinião às vezes, de não seguir algo que a gente não conhece só porque uma dada corrente ideológica segue. Eu posso pegar um assunto X, um assunto Y, que está se discutindo na política atual fervorosamente, por exemplo, posso falar, eu não sei, eu não tenho opinião, eu não sou especialista, eu não... Sabe? Enfim, são coisas importantes, assim, sabe? É como se tivesse... como se a gente estivesse encaminhando numa corda bamba, assim, sabe? Se cair para cada um dos lados, você vai cair num extremismo. E eu acho que tem tudo a ver, assim, com o que esse livro diz, assim, sabe? Claro que aqui não tinha um lado, não tinha um outro, só tinha um lado ruim, que é a parte do nazismo, que é uma simulação, assim, de um regime fascista aqui que o professor claramente faz na sala. Não é exatamente o mesmo caso, assim, por exemplo, da política atual, mas eu acho que são assuntos que dá pra entrelaçar, dá pra cruzar e dá pra enfim, tirar lições aí deste livro para nossa situação atual. Enfim. E bom, um livro fácil, um livro rápido de ler. 0 a 10. Cara, não sei. Eu gosto de livros também mais trabalhados, assim, sabe? Então, mas ao mesmo tempo... É outra abordagem, assim, sabe? Eu acho que se fosse mais trabalhado esse livro, ele não seria tão bacana, assim, sabe? Então, entre 0 a 10, aí eu vou dar uns 9. Eu vou dar 9. De uma forma bem simples, o autor trabalhou aí um assunto super complexo, um assunto super importante. É um livro, assim, que não dá pra esquecer rápido, tanto que o filme fazia tantos anos que eu tinha assistido o filme, eu nem reassisti depois de ler o livro. Cara, eu lembrava de tudo. Então, vou dar em 9. E é isso. Acho que parece que tem uma série também. Não assisti a série. Vamos ver, talvez eu veja a série. Mas recomendo se estiver querendo algum tipo de leitura com profundidade, assim, sabe? Uma leitura de um assunto legal e ao mesmo tempo rápido. Recomendo A Onda. Bom, até a próxima.